Fala galera, beleza? Bem-vindo ao Clube Garage. Essa aqui é a terceira parte do vídeo de modificação e na descrição o link da primeira parte e da segunda parte desse vídeo. Então solta a vinheta. Bom, para a gente começar a pegar e falar sobre a parte elétrica, eu fiz um resumo no primeiro vídeo sobre o volante do DS4, mas agora eu vou falar de forma mais detalhada para a gente poder entender como que eu fiz toda a parte elétrica, tá? O que acontece? O volante do DS4, como eu falei no primeiro vídeo, ele tem muita função. Então assim, os carros da PSA normalmente dividem, os que têm função multimídia, funções no volante, eles dividem entre coluna e o volante, tá? Com raras exceções aí na PSA. No caso do DS4 ficou tudo concentrado no volante. Então, o que a gente tem? Nessa primeira parte aqui, a gente tem o Cruise Control, tá? Abaixo dele a gente tem um botão para escurecer o painel. E aqui tem um botão que ele tanto pressiona quanto tem rolagem, que é acesso a match, tá? E aqui o último botão na parte de baixo, o assistente de estacionamento. E na outra parte aqui a gente tem a parte de multimídia. Então isso era uma dificuldade, porque a maioria dos carros da PSA, eles têm essa divisão entre volante e coluna. Bom, então assim, a dificuldade na verdade de achar um volante era justamente essa. O volante do DS4 é muito grande, ele não tem uma pegada esportiva, então assim, e tinha esse monte de função, então teria que solucionar toda essa parte de funções do volante para a gente conseguir fazer esse upgrade. Bom, antes de começar a falar das funções do volante do 208, eu queria explicar algumas coisas em relação à Redecam. Quem não conhece a Redecam, na verdade é o que controla toda a parte elétrica do carro, controla todas as funções. Depois eu posso até, se vocês acharem bacana, eu posso até fazer um vídeo mais detalhado sobre Redecam. O DS4 é a mesma Redecam do 208, então isso já facilitou bastante, tá? O 208 ele tá em cima da Redecam 2010 e o DS4 também. Esse volante ele já é bem utilizado já entre os 308, tem bastante gente que usa ele no 308 e até onde eu sei ninguém conseguiu fazer as funções do volante funcionar. Então o pessoal usa o volante, mas continua os acessos na alavanca de multimídia, no Cruise Control e tudo mais. Até essa solução acho que vai poder ser adaptada em relação ao 308, porque um desses volantes vai para um DS3 e o DS3 também é Redecam 2004, então pode ser que a gente consiga utilizar esse mesmo processo no 308. Nesse vídeo eu não vou conseguir falar disso com vocês ainda, porque a gente não fez a instalação ainda no DS3. Mas assim que a gente pegar e fizer, eu posso até fazer um vídeo falando mais sobre essa instalação na Redecam 2004, tá? Então a gente vai pegar e falar agora aqui do volante do 208. Essa aqui é uma Com 2000 de 208, tá? Muita gente pega e fala assim, Com 2000 é tudo igual, no caso da PSA, né? Não, não é, ela tem bastante diferença. No caso do DS4 para o 208 modificou uma série de coisas. A primeira modificação foi nesse pino aqui de trás, tá? Foi feita uma repinagem desse plug, inclusive um amigo do grupo Horas que pegou e me ajudou com isso aqui. Então a gente fez a repinagem. Nesse plug aqui ele entra um 12 volts, um negativo e a Redecam. E por que eu tive que colocar uma Com 2000 de 208? Porque a do DS4 aqui, ele até tem as entradas da alavanca de Cruise Control e de multimídia, mas ele não tem a placa controladora. Então eu precisei comprar uma Com 2000 de 208 para a gente conseguir fazer esse processo na parte elétrica, tá? Então depois da pinagem, o Cruise Control na verdade funcionou de automático. Colocou lá, já funcionou, o DS4 já reconheceu a função do Cruise Control aqui na alavanca de coluna, tá? Qual que era o outro processo? Aqui na verdade foi feito um corte aqui, porque a gente tirou o sensor de ângulo, que é uma peça que fica aqui dentro, que controla uma série de equipamentos no carro, tá? E eu peguei e transferi do DS4 para o 208. Se você pegar uma Com 2000 de 208 GT, já vai ter esse sensor, teria que testar, mas o que eu fiz foi isso, eu transferi o sensor de ângulo do DS4 para cá. Então, como essa aqui não tinha, eu fiz a abertura porque entra um plug aqui que vai para a DSI para fazer esse controle aqui do sensor de ângulo, tá? Com isso, o volante funcionou. O que a gente teve que fazer é mudar o perfil do DS4
para o perfil do 208. Aí já começou a funcionar todas as funções do volante. Por se tratar da mesma RedCam, isso ficou bem simples de resolver. E a gente tinha um terceiro passo, que era o quê? A única função que ficou faltando no volante foi o assistente de vaga e o acesso à match. Para quem não conhece, a match é aquele painel, no painel de instrumentos, aquela tela que fica no meio. No caso do DS4, ali tem várias funções de configurações do próprio carro mesmo, então teria que ter esse acesso à match e não teria como perder essa função. Então a única função que ficou faltando foi o assistente e o acesso à match. Como que foi resolvido isso? Foi resolvido isso com o Arduino, tá? Quem fez toda a programação disso foi o Felipe, nosso amigo do Clube DS. Ele fez toda a programação e eu fiz a parte estrutural aqui. Vou mostrar primeiro a caixinha aberta aqui para vocês. Então aqui dentro tem um Arduino, tá? Parece bagunçado, mas não, aqui tá bem organizado, viu? Então eu criei essa caixinha. O amigo Afonso, que vende os pedals aí, muita gente conhece ele. Ele tem lá uma impressora 3D. Eu falei para ele o que eu precisava, ele pegou e desenhou essa caixinha para mim. Tá? Ela tem uma tampinha, depois eu vou mostrar ela aqui fechada. Então eu coloquei aqui o fusível, o botãozinho de liga e desliga para reiniciar o Arduino. Ficou bem montadinha essa estrutura, o Felipe pegou e me deu todas as dicas aí. Sou meio novato em relação ao Arduino. Aí eu montei toda essa parte estrutural aqui e ele fez a parte de programação para que essa caixa funcionasse. E aqui a gente tem um conector de 6 vias e aqui é uma alavanca multimídia. Aquela alavanca multimídia que usa o 308 normalmente, 408. O Arduino fez o quê? O Horus fez a conversão de todos os sinais do volante. Então ele mapeou todos os sinais do volante do DS4. E o Felipe pegou esse mapa e criou essa programação. Aí o que acontece? Aqui ficou o botão de acesso à match. Então você aciona a match por aqui, apertando esse botão. E a bolinha aqui da multimídia ficou para navegar na match. Então você vê lá todas as funções, vai passando. No volante do DS4 tem essa mesma rodinha aqui, então a função ficou exatamente a mesma. Só que lá no DS4, esse botão de rolagem aqui, ele clica também. Aqui não, ele só roda. Então a gente colocou o clique aqui e o avançar aqui, o navegar, ficou nessa rodinha daqui. E o assistente de vaga ficou nesse botão aqui em cima, tá? Então o que acontece? Vou encaixar aqui rapidinho. Bom, encaixei aqui a alavanca multimídia, então ela vai ficar desse jeito aqui. De um lado o cruise control, do outro lado essa alavanca de multimídia com essas funções. Vieram 6 fios aqui na verdade, tá? Que vem por conector de 6 vias do Arduino. Aqui dentro o Arduino faz todo o controle dessas funções da alavanca de multimídia, tá? E aqui do outro lado a gente tem um outro conector de 4 vias. Então vai entrar aqui nesse 4 vias um positivo e um negativo, o sinal da RedCam. Então com isso o que acontece? Ele vai puxar essas funções aqui para dentro do Arduino e a alavanca multimídia vai fazer o controle dessas funções, tá? Basicamente é isso. Na parte elétrica o carro ficou 100% OEM tirando essas duas funções, acesso à match e assistente de vaga, que foram modificados para a alavanca multimídia, como eu falei. De resto ficou 100% OEM, não tem nem tipo de gambiarra, não tem nada, só refez a pinagem e a leitura dos comandos para a alavanca multimídia com acesso via Arduino. Então ficou um processo bem bacana na parte elétrica e funcionou super bem, já está lá no carro rodando. Se você gostou do vídeo, dá um like aí, inscreva-se no canal, vai vir muita coisa bacana. Já estou preparando um próximo vídeo bem legal para vocês. E é isso aí, galera. Fica aí com as primeiras impressões.
amigo do Clube DS. DS Clube ou Clube DS? DS Clube. Pra quem não conhece, ele tem um DS3, Stage 3, que inclusive vai estar aqui no canal. A gente vai fazer um review desse carro na parte de performance. Carro bem montadinho, mas a gente vai deixar pra falar do carro depois. Bom, antes do Gustavo falar aqui do que ele achou do volante, eu queria contar a historinha de como que esse volante caiu na mão dele. Foi um presentão, não foi, Gustavo? Vamos dizer que caiu mesmo, né? Caiu de verdade. Caiu de verdade. Então, a princípio, quando eu fiz o primeiro volante, foi meio que um mock-up para testar mesmo. E aí o que aconteceu? Eu peguei e mostrei o volante pro Bicudo, ia ser uma surpresa para ele. Poucas pessoas estavam sabendo que eu estava produzindo o volante. Aí o Bicudo, quando viu, ficou louco. Falou, meu, eu quero o volante e tal. Aí arrumei um amigo, o Felipe, também estava interessado. A gente acabou fazendo 3 volantes. Então ia um pro Bicudo, para quem não conhece, o Bicudo, presidente do Clube DS. Outro ia pro Felipe lá de Curitiba, que tem um DS4 branco. Só que quando eu entreguei o volante pro Bicudo, o Bicudo vendeu o DS3. O carro do Gustavo, painel com detalhe branco, perfeito pro volante. E quando eu peguei e passei pro Gustavo o projeto, que o Gustavo, amigaço meu, assim, tava só alguns amigos sabendo da história, Gustavo bem próximo, eu falei, meu, dá uma olhada nisso aqui. O que o Gustavo me falou foi o seguinte: Miller, eu não sei o que você vai fazer, mas eu quero um volante desse pra mim. Eu já tava produzindo os 3, quer dizer, já tava quase finalizado. Eu falei, não, amigo, a gente pega, eu vou fazer um volante pra você e tal. E aí só que daí o Bicudo vendeu o carro e acabou vindo automaticamente pro Gustavo. Caiu automaticamente no caiu automaticamente no colo dele. Então é isso, a história eu achei bacana, eu resolvi pegar e contar. E agora eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho do que ele achou do volante. Primeiro, ele não tampou o painel, ele ficou completamente perfeito. Isso ficou muito melhor que no DS4. Em relação aos componentes. O painel de instrumento ficou perfeito. Ficou perfeito, não atrapalha em nada, em nenhuma das posições. Tem obstrução, eu consigo ver completamente. E ele é menor. A condução ficou muito mais precisa, ficou curta. Foi a primeira coisa que eu senti. O carro ficou muito mais. Ficou mais rápida. Parece que as curvas estão mais precisas. Então, isso é muito interessante. O conforto, a pegada dele é mais confortável, assim, o material é mais confortável. E os botões, apesar da gente ainda não ter ligado todos os botões, por causa da SMAG, os controles, acho que na mão, nos bem polegares, mais legal, né? Muito mais na mão, muito mais fácil de operar a SMAG com os polegares do que naqueles outros controles atrás do volante mais complicado. Então perfeito. Uma coisa que é legal, assim, pra quem é mais old school aí, nos anos 80, o pessoal que tinha os Mavericks, os Dodges, os Opalas, esses carros eles vinham com um volante bem grande e nada esportivo, né? Aí final dos anos 80, anos 90, quando esses carros começaram a cair na mão da molecada, na época eu nem dirigia ainda, eu tinha um cunhado que andava de Maverick, eles colocavam um volante pequenininho. E esse volante pequenininho, na verdade, era para dar um ajuste no carro, porque o volante grande deixava o carro muito bobo. Aí tinha uns que até exageravam, colocavam um volante muito pequenininho, era um negócio assim absurdo, era até bizarro. Então assim, esse negócio da PSA, ter colocado esse volante menorzinho, assim, sabe? Na linha toda, nova, né? Putz, isso aí acho que ficou muito legal, assim, dá essa pegada esportiva. Isso. Mas enfim, galera, o volante é esse, ficou muito bacana. Eu tô aqui dando uma volta com o Gustavo. Cara, o trabalho em si foi muito sacrificante, mas quando você olha no carro, do jeito que tá aqui, puta, não tem o que falar. Parece que não é do DS3, mas parece que foi feito pra ele. Foi feito pra ele. No DS3, ele ficou muito melhor do que no DS4, eu achei. Assim, o painel de instrumentos ficou, assim, você vê bem mesmo o painel de instrumentos, né? Isso, não tem obstrução, não há obstrução no painel de instrumentos. O curso, lembrei a palavra, o curso tá menor. Tá menor. E o DS3, ele todo mundo diz que ele parece um kart. Então o volante menor veio a calhar na condução do carro. Então, olhando aqui é perfeito. Parece que realmente foi feito pra ele. Parece que foi feito pra ele mesmo, tá muito bacana, assim. A gente vai dar mais uma volta aqui, estrear. O Gustavo ainda não foi pra pista com o carro com o volante. Tô doido pra ele me falar o que ele vai achar.
E o volante, cara, eu sempre tive essa impressão. Nos outros carros, assim, era a mesma coisa. O volante conta muito do que você tá vendo ali. Painel e volante, ele muda tudo, cara, pra mim. Na minha concepção, assim. Não é tudo do carro, mas a pegada de guiar tá muito no jeito que você pega no volante, a resposta do volante. Tá muito na mão. E esse volante, ele mostra muito disso, assim. Ele é menorzinho, ele tem uma empunhadura legal, enfim. O volante é muito bacana. É isso aí. Quer falar mais alguma coisa aí, Gustavo? Não, fechou. Tá perfeito. É isso aí. É tudo... Era o que faltava aqui, tá perfeito. Então fica com umas imagens aí do volante. Valeu, galera, até mais.